Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcos e seja bem-vindo ao canal Matemática com Aplicativos. Aqui são divulgados vídeos que ensinam a desenvolver aplicativos para dispositivos móveis utilizando conceitos fundamentais de conteúdos importantes de matemática. Neste vídeo, vou mostrar uma maneira que o professor consiga construir com seus alunos um aplicativo que busca números primos utilizando o Teorema de Wilson. Antes de começar, clique em curtir o vídeo e aproveite para se inscrever no nosso canal. Vamos lá? O vídeo de hoje é bem simples e também terá uma cara de exercício para aumentar o domínio da plataforma e aprender técnicas para usar na construção de outros projetos. Neste vídeo, eu vou usar o Teorema de Wilson e mais à frente postarei novos vídeos com outras formas de encontrar números primos. O Teorema de Wilson pode ser definido assim. Se P é primo, então P divide o fatorial de P menos 1 mais 1. Logo, se ensinarmos o aplicativo a analisar o resto da divisão de fatorial de n menos 1 mais 1, onde n é um número natural qualquer, ele poderá dizer se n é primo ou não. Vamos ver a aplicação do teorema e analisar o passo a passo dos cálculos? Vou fazer até o número 10 e ainda vou aproveitar e usar o aplicativo que calcula fatoriais que criamos no vídeo anterior. Olha só. Agora, observe que pelas propriedades dos números primos, apenas o 2 é par, e o restante são ímpares. Logo, se quiséssemos listar todos os primos possíveis, já poderíamos descartar os números pares e, deste modo, diminuir a quantidade de cálculos a serem feitos. Usando nosso exemplo como referência, a lista reduziria para os números 2, 3, 5, 7 e 9. Agora, vamos desmembrar os cálculos para investigar o padrão que existe nele. Quando n for 5, precisaremos do fatorial do 4, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 4 poderia ser reescrito como 3 mais 1 vezes 3 vezes o fatorial de 2. Agora, se for 7, teremos o fatorial de 6, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, onde o 6 poderia ser escrito como 5 mais 1 vezes 5 e depois vezes o fatorial de 4. Sendo 9, teríamos o fatorial de 8, que seria igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 7 mais 1 vezes 7 vezes o fatorial de 6. Agora, completando as linhas não preenchidas, teríamos: como precisamos de um ponto de partida, poderíamos deixar o 2 e o seu resultado fixados. Veja que o último termo é o fatorial usado no item anterior, e assim poderíamos usar no nosso projeto a seguinte sequência de cálculos. O número n cresceria de 2 em 2, e o fatorial necessário para o teste seria o produto entre o número testado anteriormente mais 1, o próprio número anterior e o fatorial usado por ele. Usando essa estratégia, economizamos tempo, pois em vez de aguardar o aplicativo calcular o fatorial de cada item, ele armazena o valor usado anteriormente e usa no cálculo seguinte. Então, vamos começar. Acesse a plataforma de desenvolvimento e crie um novo projeto. Depois adicione um botão de nome Botão Calcular e na propriedade texto escreva Começar Parar, uma legenda de nome Resultado Primos e na legenda tire a frase Texto para a legenda. Assim, temos o botão para gerenciar os cálculos e a legenda para exibir a lista de números encontrados. Feito isso, acesse o ambiente de montagem dos blocos de programação. Antes de começarmos, é preciso esclarecer que existem várias formas de construir a sequência de cálculos. Mais à frente, postarei um novo vídeo explicando outra forma de montá-los. A primeira coisa que iremos fazer é criar as variáveis para guardar os resultados fatoriais obtidos pelo termo anterior e também do próprio valor que está sendo utilizado. Vá no menu Variáveis e pegue um bloco Inicializar Global para e depois no menu Matemático busque um bloco Numérico. No bloco numérico, escreva o número 1 e depois junte os dois. Faça uma cópia do bloco e no lugar das palavras nome escreva n e no segundo fatorial. Agora, busque no menu Controle a peça Se Então. Lá em Matemática, precisaremos de duas peças numéricas, uma de comparação de valores, uma de adição, uma de multiplicação e uma de módulo D. No menu Texto, pegue a peça lilás Juntar. Depois, em Variáveis, pegue duas peças laranja Ajustar para e 5 peças Obter. Depois vem a peça quando clique do botão Calcular e, finalmente, os blocos das funções Texto e Ajustar Texto do componente Resultado Primos. Faça um bloco de soma com a peça Obter n e o número 1. Depois faça duas cópias deste conjunto. Numa delas, substitua o número 1 pelo 2. Na peça de multiplicação, acrescente um termo e junte o primeiro grupo da soma, um de obter global n e um de obter global fatorial.
Lembre-se daquela sequência que fizemos no início do vídeo. Isso permitirá ao aplicativo armazenar o resultado e usá-lo em seguida sem precisar calcular o fatorial de todos os números anteriores. Junte isso numa peça de ajustar global fatorial. Já o bloco global n mais 2, anexe em ajustar global n. Coloque tudo dentro de quando clique do botão calcular. Você precisa garantir que o ajustar global n fique depois de global fatorial, pois caso contrário, a sequência de números será verificada de forma errada. Este grupo será responsável por determinar o valor dos fatoriais. Agora, criaremos o algoritmo que o aplicativo usará na análise dos resultados. Pegue aquele grupo de soma e troque obter global n por global fatorial. E depois encaixe na peça módulo d, troque a função para resto d e na abertura coloque obter global n. E depois insira na peça de comparação com zero. Encaixe tudo na entrada se da peça se então. Se a análise disso for verdadeiro, aquele número aparecerá na tela inicial. Para isso, pegue a peça verde Ajustar texto do resultado primos e fixe com a peça lilás Juntar. Na primeira abertura, anexe o resultado texto. Na segunda, coloque Obter global n. E, por último, coloque a peça de Inserção de texto, com algum símbolo para separar as respostas. No meu projeto, usei vírgula mais espaço. E coloque tudo dentro da abertura Então. Coloque este grupo da peça do botão e vamos testar o programa. Veja que a cada vez que você aperta o botão, um novo número primo é adicionado na lista. Porém, não é legal ficar apertando o botão indefinidamente. O interessante é que o aplicativo pudesse fazer isso automaticamente. Então, podemos fazer com que um componente gerencie essa sequência de ordens. Volte à tela de desenho e busque no menu Sensores um item chamado Temporizador. Na sua propriedade, desmarque a opção Ativado para que ele não comece imediatamente assim que abrir o aplicativo. Em intervalo, escolha um valor que deseja que as respostas apareçam. Este número é dado em milissegundos. Quanto maior, mais lento. Eu gosto de colocar entre 10 e 50, mas fica a seu critério. De volta aos blocos, busque em lógica a peça Não e no componente temporizador pegue a função Quando disparo e também temporizador ativo e a outra Ajustar temporizador ativo para. Junte o ajustar temporizador ativado, a peça Não e o temporizador ativado dessa forma. Agora nós vamos trocar de lugar os grupos dos cálculos. O temporizador vai calcular e analisar os resultados, e o botão vai ligar ou desligar o temporizador. Veja só como ficou o grupo e compare com o seu projeto. Assim que terminar, vamos testar novamente o programa. Pronto! O nosso aplicativo está funcionando do jeito que planejamos. Mas e se quiséssemos que ele verificasse a primaridade de apenas um número? Bem, poderíamos fazer o seguinte. Volte na tela inicial e adicione uma caixa de texto de nome Valor, um botão de nome Botão Teste e uma legenda de nome Resultado Teste. Apague a frase Dica para a caixa de texto e também marque a opção Somente Números do componente Caixa de Texto e tire também a frase Texto para a legenda de texto. No botão, coloque a palavra Testar. Agora, volte nos seus projetos e busque aquele que fizemos anteriormente que determinar o fatorial de números naturais. Se você não fez, não tem problema. Daqui a pouco eu vou indicar quais as peças que você deverá incluir no seu projeto. Você vai precisar do Inicializar Global Fatorial e do bloco botão Calcular 1. Arraste tudo para a mochila e volte para o projeto dos números primos. Garanta que a variável tem o nome de Global Fatorial 2 e confira as peças Ajustar e Obter dentro da função do botão que também estejam com o nome Global Fatorial 2. Modifique o nome da peça do botão para Botão Teste. Para aqueles que não têm as peças, pause o vídeo e repita no seu projeto essa construção. Este conjunto vai determinar o fatorial do número escrito na tela. Para analisar o resultado, volte na função do temporizador e copie a função Se Então dentro da função clique do botão, e depois adicione uma abertura Senão. Agora, vamos ajustar os blocos. Precisamos informar que ele deve buscar o fatorial do antecessor do número digitado. Assim, busque em listas a peça Selecionar item da lista e na abertura de cima coloque um Obter global fatorial 2 e na de baixo coloque uma subtração entre a peça texto do componente valor e o número 1. E coloque no lugar da peça Obter global fatorial da primeira entrada da peça resto d. A divisão também deverá ser entre a peça texto do componente valor. Na peça rosa de juntar, na primeira abertura coloque a expressão o número, na segunda coloque a peça verde texto valor, inclua uma nova posição com a expressão é primo. Faça uma cópia do conjunto e coloque na abertura Senão, e altere o texto para não é primo. Exclua o grupo da peça verde, resultado do botão Teste, e coloque a peça da função Se Então. E novamente teste o seu projeto. Veja só como ficou. Está funcionando corretamente.
Para finalizar essa etapa, edite o componente das telas para deixar o programa mais apresentável. Inclusive, sugiro você assistir um material que eu fiz falando apenas sobre a configuração da tela Screen 1, dando dicas para editar as transições de tela, cores de fundo e outros detalhes bem bacana. Comece selecionando o objeto Screen 1 na coluna Componentes e nas suas propriedades escolha Centro em Alinhamento Horizontal. Depois escolha o nome para o seu programa e escreva em Nome do app. E em título coloque uma frase ou palavra que caracterize essa tela do projeto. Quando terminar, altere as propriedades da caixa de texto, das legendas e dos botões modificando as cores e tamanhos das letras e também as cores de fundo da forma que achar melhor. Note que o aplicativo pula o primeiro número primo, que é o 2. Para resolver isso, você pode escrever na propriedade de texto da legenda o número 2 acompanhado da vírgula com um espaço. Outro detalhe é fazer com que ele limpe a legenda que exibe o resultado da análise do número digitado na caixa de texto. Nos blocos, pegue a peça Obter valor inicial e a peça verde Ajustar texto do componente Resultado teste e inclua neste local. Outro incremento que você pode inserir é fazer aparecer a posição ocupada pelo número primo. Copiando e colando, crie uma nova variável de nome posição. Depois pegue uma cópia desse conjunto e altere o nome da variável, mude 2 para 1 e coloque aqui, na abertura então. Na peça rosa de juntar, deixe essa sequência: resultados primos texto, obter posição, o símbolo do ordinal, espaço, igual, depois vem a peça obter n e por último a vírgula. Não se esqueça de ajustar a propriedade da legenda para aparecer o primeiro igual 2. Novamente, teste o aplicativo. Pronto, o nosso aplicativo já está concluído. No meu projeto, eu apliquei umas modificações diferentes usando as tonalidades e a logomarca do canal. Se você quiser aprender como faz isso, assim que terminar o seu projeto, assista ao vídeo que dá umas dicas para modificar as combinações das cores e outros detalhes da tela do aplicativo. Se quiser compartilhar ou instalar o aplicativo no seu dispositivo móvel, assista ao vídeo que está descrito logo abaixo. Na descrição tem os links de vídeos tutoriais ensinando como testar os aplicativos e também explicando como funciona a plataforma. Qualquer dúvida, escreva um comentário ou envie um e-mail para matematicacomaplicativos@gmail.com. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até mais!